colocar o Modesto nas tuas mãos. Que mais uma vez, Senhor, ele seja instrumento teu. Mas nós oramos também, Senhor, pelos nossos corações. Oh, Senhor, transforma o nosso coração em terra boa. Transforma, Senhor, faz do nosso coração uma terra boa para receber a semente da tua palavra, para que ela possa germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória e para louvor do teu nome. Se há alguém aqui, Senhor, que está com seu coração endurecido, se há alguém aqui, Senhor, que está com seus ouvidos tapados pelo espírito do mal, pelos demônios, que agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que seus ouvidos sejam liberados. Todo espírito imundo que veio fechar os ouvidos, que veio tapar os ouvidos dessa pessoa agora, que veio para ouvir a palavra do Senhor. Eu te ordeno agora, espírito imundo, demônio, sai agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os teus ouvidos sejam abertos. Que os teus ouvidos sejam prontos para ouvir a palavra do Senhor. Não é a palavra do Modesto, é a palavra do Senhor que vem agora ao teu coração. Em nome de Jesus. E para a glória dele. Aleluia. Pode se assentar, amados. Deus te abençoe, mano. Graças a Deus. Eu quero desejar um bom dia para você, cheio da paz de Jesus. Quantos querem isso? Amém. Hoje é um dia especial porque nós vamos ter hoje a apresentação de uma criança, de um testemunho muito tremendo de Deus. Também nós temos os avisos, vamos deixar para depois, nós queremos aproveitar esse mover de Deus e meditar na palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz, não é? Não é assim? Eu quero também agradecer a todos os visitantes, todos que vieram aqui hoje, que vieram nos visitar, né? Que o Senhor, o Espírito Santo, venha revelar todo propósito de Deus, do Pai, em ter criado você nesse momento. Amém? Amém quer dizer assim seja. Quando você fala amém, você está dizendo assim, eu concordo. Eu concordo que seja assim. Bem, eu quero ler, ou não vou ler olhando, mas eu tenho já decorado, eu acho que quase vocês todos também têm. O Salmo 1. São 2 salmos, nós temos muitos salmos que nós temos meditado neles, são 150. Mas o primeiro e o último, geralmente, nós conhecemos quase que de cor, né? Salmo 23 também é muito conhecido, 91. O Salmo 1, versículo 1, ele fala de uma bem-aventurança. Às vezes nós achamos que são só 9 bem-aventuranças que Jesus falou em Mateus 5. Mas existem muitas aventuranças, né? Ele diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem. Aí é homem, mulher, né? É um ser humano de uma forma geral. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já sabe isso quase de cor, né? É assim ou não é? Feliz o homem. Eu vou deixar para falar o 2 depois. Eu vou falar um pouco primeiro sobre o 1. Feliz o homem, a pessoa. E eu sei quando nós estamos falando, e às vezes quando estamos citando sobre pecado, sobre a vida das pessoas, a maioria das pessoas diz assim, não, mas eu não roubo, eu não mato, e aí cita mais algumas coisas, né? Adultério, essas coisas todas. Como se o pecado fosse só essas 3 coisas, roubar, matar e adulterar. E aí a pessoa, não, eu não faço isso não. Bem, você é feliz. Você é feliz quando você não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios é a impiedade. O que é impiedade? É fazer o mal. É o contrário da piedade, que é fazer o bem. Então, a pessoa, dá um exemplo, se a pessoa bate na outra,
ela logo em seguida ela se vinga, ou batendo ou matando. Esse é o conselho do ímpio. Se a pessoa rouba alguma coisa, aí você tirou de mim, agora eu vou também tirar da pessoa. Geralmente é assim. Essa é a tendência. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, ali se faz todo tipo de pecado, se comete, né? E a roda dos escarnecedores. Aí você diz, não, bem, eu não faço nada disso, eu estou livre. Mas essa bem-aventurança não é só para a pessoa que deixa de fazer o mal, não. Às vezes a pessoa pega esse versículo, esse início do texto, e pensa, não, então eu estou bem, eu não estou adulterando, eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando nada de ninguém, e a pessoa se sente justa, né? Mas o texto da bem-aventurança, de você ser feliz, não é só não fazer o mal. Mas o complemento, versículo 2, aí você pode colocar, o versículo 2 diz assim, antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, ou mandamento do Senhor. Senhor aí é o Deus Todo-Poderoso. E nessa lei, ou no seu mandamento, você medita quando? De dia e de noite. A felicidade, ela acontece não só por não fazer o mal. É bom você não fazer o mal. Essa é o que está claro para nós nos ensinos de Deus. Mas não é só não fazer o mal, mas é ter a lei, o mandamento, ou o que Deus manda você fazer quando você está passando por algumas circunstâncias. Por exemplo, às vezes, né, você tem um filho e alguém bate nele, e geralmente alguém diz, não chega em casa não vai chegar em casa chorando. Se te baterem, bate também. Esse é o conselho. Me perdoa se você já deu esse conselho, mas é o conselho, não é o conselho de Deus. É o conselho de impiedade. Porque violência só vai gerar mais violência. Mas o conselho de Jesus, o mandamento dele, se te baterem na face, como é que é? Vocês lembram? Na face direita, volta ali também a outra. Isso é a lei do Senhor. É o mandamento. Mas aí eu falo, não, meu filho não vai ser um saco de pancadas. Meu filho não vai ser bobo. Bem, muitos na vingança, porque quando acontece algum mal contigo, logo vem um sentimento de vingança. Muitos nesse sentimento de vingança têm sofrido várias desgraças. Tenho certeza que se obedecer o mandamento do Senhor, nenhuma desgraça, nenhum mal virá sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu sei que eu estou pregando aqui, eu estou pregando contra as ondas, não é? Estou falando de coisas que não é isso que você vê, não é isso que é a realidade. Eu estou indo contra as ondas, eu estou indo contra o conselho dos ímpios. Eu estou indo contra aquilo que é, vamos dizer assim, o comum hoje em dia. Não é o normal, né? A gente fala, normal. Não, é o comum, é a vingança. As pessoas estão se vingando. Hoje você não pode nem olhar para uma pessoa no trânsito, dentro de um carro, quando te fecha, quando faz alguma coisa, porque você pode levar uma bala. As pessoas estão assim, atirando por causa de nada, por tão pouco. É assim ou não é? Nós estamos vivendo a violência no dia a dia. Mas por que a violência tem aumentado? Porque existe vingança, porque existe pessoas que têm ouvido o conselho dos ímpios, têm praticado o caminho dos pecadores. Se você andar nos conselhos de Jesus, nos mandamentos de Jesus, você vai experimentar a paz. Ele disse, eu deixo-vos a paz. Mas essa paz não vem assim automático. Essa paz é resultado de uma prática de obediência. E eu entrava em muitas crises quando logo que eu me converti e que eu lia sobre os mandamentos do Senhor, e muitos deles eu não concordava, fisicamente, na minha mente, eu não concordava. Eu olhava assim algumas coisas e falava, não, isso aqui não está certo, podia ser diferente. Podia ser diferente, mas Deus sempre vai ter razão. Eu entendendo ou não, até que nesses últimos tempos, eu tenho entendido que a lei,
E deveria ser sempre assim, né? A lei protege, a lei guarda. Eu sei que nós, numa cidade como Rio de Janeiro, de muita violência, muitas vezes nós não seguimos as leis do trânsito, as leis que existem para nós, porque parece até que nós vamos ficar sempre para trás. Se você quiser andar na lei, é igual alguém disse, né? Se você quiser andar na linha, o trem te atropela. Isso parece que é uma realidade, né? Andar na linha que eu digo é dizer que você andar certo. Andar na linha, o trem te atropela. E é assim mesmo. As pessoas não respeitam filas, as pessoas não respeitam direitos, as pessoas não respeitam. Tudo parece que foi feito para poder levar a pessoa à corrupção, à propina. Né? Essa semana nós vimos aí praticamente aquele apartamento cheio de dinheiro, dinheiro de uma Mega Sena daquelas acumuladas. Né? Só alguém que ganha na Mega Sena acumulada é que tem tanto dinheiro assim. E lá dentro de um apartamento lá em Salvador, lá 50 um pouquinho, né, milhões. Meu Deus! A gente olha aquilo assim e fala assim, não, mas eu não roubo 50 milhões. Mas às vezes você leva para casa o troco que te dão a mais. Não é 50 milhões, mas pode ser 20 reais. Qual é a diferença? A diferença é que 50 milhões enche uma sala e várias caixas de um apartamento. E 20 reais você coloca no bolso. Né? Talvez seja essa a diferença. Mas o princípio é o mesmo, está errado. Quando nós agimos de uma forma errada, e nós temos esses hábitos tão comuns na nossa vida, se puder defraudar, se puder se safar, a gente faz isso. Por quê? Porque nós andamos segundo o conselho dos ímpios, segundo o caminho dos pecadores. Mas os mandamentos do Senhor nos protegem. A princípio parece que você é um bobo. Parece que você vai ter prejuízos sempre. Mas a verdade é que diz essa palavra. O 2 diz, você tem prazer na lei do Senhor e medita nela. Aí diz como você vai ser comparado. Se você andar nos mandamentos, se você praticá-los, se ser até aparentemente bobo para a sociedade, mas existe um resultado, uma consequência quando você pratica os mandamentos do Senhor. Ele diz assim, essa pessoa, ela é comparada a uma árvore plantada à corrente de quê? Como é importante a água para uma planta. E que no devido tempo, não é em todo o tempo, mas no devido tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. E cuja folhagem, o quê? Não murcha. E tudo quanto ele faz, essa pessoa faz, há uma promessa. Será o quê? Bem, não mal sucedido. Bem, essa é a promessa. Se você puder crer nisso, já vai ser uma grande bênção. Mas quando você vive isso, e a gente geralmente começa a viver muitas coisas com o passar do tempo. No começo, eu olhava as pessoas e parecia que não tinha diferença. Logo no meu início, quando eu tinha lá pelos meus 15, 20 anos, que eu comecei a servir o Senhor, aí estava a minha discordância, porque eu não via o resultado, a colheita. Parece que o cara fazia o mal e ficava tudo igual. O cara fazia o bem e não tinha resultados. E eu ficava, será que vale a pena guardar os mandamentos? Será que isso tem valor? Nesse período curto, eu achava que não. Mas os anos foram passando. O tempo foi passando. E quando o tempo vai passando, você vai vendo as histórias, o resultado na vida das pessoas, daquele que pratica, daquele que teme a Deus e daquele que não o teme. E eu comecei a ver resultados. Comecei a ver resultados na minha vida e resultados na vida dos meus amigos, colegas, de parentes, de pessoas que, alguns que praticavam os mandamentos e os que não praticavam. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, verdadeiramente. Essa conclusão que eu chego hoje, eu sei que eu vou ter uma visão muito melhor na eternidade. Eu sei que na eternidade eu vou contemplar isso com muito mais clareza. Mas eu hoje já posso dizer para vocês
que feliz é o homem, a mulher, o jovem, que tem o mandamento do Senhor, que tem prazer, que pratica os mandamentos do Senhor. Eu já posso dizer, muitos que não fizeram isso já morreram. Morreram, aí alguém, né, é outra conclusão que a Bíblia não dá esse entendimento. É uma conclusão errada. Ah, morreu porque chegou a hora. Isso não é verdade. Nem todas as pessoas morrem porque chegou a hora. Muitas pessoas, elas precipitam o momento da morte. Alguns chegam mesmo, isso aí vocês já sabem, até ao suicídio. Então alguém diz, morreu porque chegou a hora, o camarada pulou do 20º andar, ou deu um tiro na cabeça. Morreu porque chegou agora? Não. Nós podemos precipitar a nossa morte. Nós podemos adiantar a nossa morte. Quando alguém toma bebida alcoólica e vai dirigir um carro em alta velocidade, já está provado, não é uma conclusão minha, mas já está provado que essa pessoa corre sério risco de acidente. Isso está provado. Então, se aquela pessoa que ingeriu bebidas alcoólicas e entra no automóvel a 120, a 150, e disparado, ele bate em algum lugar e morre, não chegou a hora. Queridos, nem sempre. A Bíblia diz, um dos primeiros mandamentos do Senhor com promessa, é o 5º mandamento, né? Nós temos os 10 mandamentos, que muitos conhecem, ou já ouviram falar. O 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para ter uma vida longa sobre a terra, próspera. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar teu pai e tua mãe, e eu sei que muitos fazem isso, outros não fazem, e a gente pode ver o resultado de alguém que honra pai e mãe e de alguém que não honra pai e mãe, nós vamos ver lá na frente, a Bíblia fala isso. Você vai ver que aquele que honra, ele vai ter uma vida longa, próspera lá na frente. Porque é uma lei do Senhor. Não tem como você evitar. É como alguém que quer quebrar uma lei, tipo a lei da gravidade. Ela pode ser quebrada? Pode. Né? Nós vemos, às vezes, um avião, um balão, né? Alguém em um paraquedas, alguém asa delta, nessas coisas modernas que existem. Pessoas, por uma outra lei, ela quebra aquela lei. Ela não vai cair, a menos que dê alguma coisa errada, né? Sabe, quando dá um defeito no avião e cai, meu filho, né, não sobra nada. O ônibus ainda tem ferido. Dificilmente alguém que cai em um avião, ele vai ficar para contar a história. Graças a Deus, tivemos aquela experiência dos jogadores, né, da Chapecoense. Alguns estão aí dando testemunho, mas todos dizem, né, foi um milagre. Deus me fez nascer de novo. Porque é quase impossível a pessoa em um avião ter um acidente e sobreviver. Então, tem leis que você até quebra por um tempo, por causa de uma outra lei. Mas quando você quebra as leis de Deus, não existe possibilidade. Porque essa era a minha crise. Que eu via pessoas quebrando a lei de Deus, mas as consequências não vinham logo. Olha, inclusive, né, tem pessoas, não, o álcool faz mal. Mas aí eu ouvia, né? Acho que era Elisete Cardoso cantando. Eu bebo sim e estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu acreditava nessa letra, porque eu via realmente algumas pessoas bebendo. Eu falei, mas se o álcool faz mal, por que essa pessoa não está passando mal? Aí era na minha adolescência e juventude, eu meditava. Mas com o tempo, eu fui vendo muitos que bebiam, com cirrose, com vários problemas. Vi pessoas que bebiam, não só com problemas físicos, mas trazendo problemas para a sua família. Batendo na esposa, espancando o filho, gastando dinheiro, o pagamento, e não trazia compras para casa. Isso, com a maturidade, eu fui vendo que não é só beber para ter doença, mas a bebida, agora então eu comprovo isso muito, muito de perto lá no sertão, porque é um dos males que existe lá dos sertanejos, né?
nordestinos, é que eles são viciados em álcool. Não todos, lógico, mas uma grande parte. Nós temos aqui o testemunho do Aurelino, que está aqui conosco, né? Está lá, está ali. Fica de pé, Aurelino, que muita gente não te conhece. É um sertanejo legítimo lá de Porto da Folha. Ele teve o seu lar destruído, a sua saúde também, e teve a sua vida profissional destruída pelo álcool. E é impressionante. Quem vê o Aurelino não sabe como era a sua vida bêbado, dominado pelo vício, onde ninguém mais acreditava nele. Nem a sua própria família, nem a sua parentela acreditava nele. O poder do álcool, de um vício, teria que conversar com ele e ver. E eu vi, não só isso, mas amigos dele. Nessa última vez que nós fomos lá resgatá-lo, que ele tinha voltado ao vício, ele estava no hospital e o médico disse para ele, mas para os 2 companheiros dele, que eles não tinham muito tempo de vida. Não tinha muito tempo. Eu sonhei com ele morrendo. Isso foi que me trouxe um peso de ir lá, fora de época, porque geralmente nós vamos ali em 2 épocas. Fui fora de época, eu e Jorginho, nós fomos lá buscá-lo. E de certo, irmãos, ele me deu a notícia agora de que essas 2 pessoas que o médico falou, eram 3. Os 2 já morreram. E ele também seria morto se ele não se arrependesse, se ele não voltasse para Jesus. Mas glória a Jesus, que salva o homem perdido, que liberta o viciado, que tira do cativeiro. Jesus é o motivo da nossa esperança. Se você tem um vício, Jesus pode te libertar. Jesus pode quebrar essa cadeia. Então, quando nós observamos pessoas cometendo coisas erradas, e parece que o mal compensa, né? Eu via nos desenhos, agora quase não vejo isso nos filmes, nos desenhos, mas assim, o crime não compensa. Na minha época, aparecia isso ainda nos desenhos. Hoje, quase não se vê, porque talvez fosse uma mentira, né? Uma mentira embutida de verdade. Porque hoje parece que o crime compensa. As pessoas roubam, desviam dinheiro, fazem coisas erradas e parece que estão vivendo muito bem. Nós estamos tendo algumas experiências agora com essa Operação Lava Jato, né? Até quinta-feira eu estava vendo o filme, achei muito interessante, embora o filme brasileiro, eu geralmente não gosto de filme brasileiro, né? Porque eu não sou brasileiro, mas porque geralmente não tem história, ou quando tem história é muito cheio de palavrão, de coisa, eu não gosto muito. Embora o Lava Jato, como todo brasileiro, está cheio de palavrão na boca, tem palavrão também, mas eu estava vendo a história, parece que eles vão fazer em 3 etapas, mas é muito interessante. Você vendo como é que começou, como é que tem sido, né? E vendo a tristeza, às vezes, num policial que prende e o Supremo Tribunal manda soltar. A gente entra num clima de desesperança, de não acreditar. É assim que nós vivemos. Mas quando alguém colocou lá aquela foto lá na praça, né, simbolizando os bilhões de reais que estão voltando para o Brasil, estão sendo recuperados, queridos, dá ânimo em saber que é possível, Deus pode fazer algo maravilhoso e poderoso nessa nação. Quando olhando para Jesus, nós vemos que é esperançoso. Quando a gente olha para o homem, de fato, a gente fica sem esperança, achando que o crime vai compensar. Mas olha, se nós orarmos, ontem aqui nós tivemos, assim, 12 horas de oração, de adoração, é aquilo que Deus procura, né? Nós temos aprendido. Deus procura, pelo menos está muito claro na Bíblia, Deus procura adoradores. Deus procura também intercessores. E quando tem intercessores, tem adoradores, a glória de Deus se manifesta. E nós percebemos isso aqui. Não somente dizer, vamos orar pelo Brasil, mas aqui nós oramos durante 12 horas. Cada etapa, cada período de 2 horas, nós orávamos pelo Brasil, orávamos pelas autoridades constituídas, oramos sem cessar durante 12 horas. Queridos, isso move o coração de Deus, né? Esse condicional que existe em 2 de Crônica, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, não é simplesmente nós termos povo, falarmos que somos cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, não, o povo que diz, se esse povo parar tudo e começar a orar, a clamar a Deus, Deus pode mudar a sorte dessa nação. Não é ficar só reclamando, né? Ficar só murmurando, ficar só lamentando, mas é começar a pedir a Deus, Deus,
o Senhor diz em sua palavra, o Senhor prometeu que o Senhor pode sarar essa terra. Se fizermos isso, queridos, se fizermos isso, se a igreja, se o povo de Deus começar a clamar, se arrepender, largar o mau caminho, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nessa nação. Porque é um pouco, é uma gota, não é? É uma gota. As pessoas hoje falam de bilhões, como se fosse pouco dinheiro. Nós estamos tão assim, ouvindo falar de milhões, bilhões, milhões de dólares, que a gente acha que é pouco. Mas quando colocaram lá em Curitiba, na praça, uma demonstração, gente, era um negócio enorme. O dinheiro que já foi devolvido. Agora você imagina todo o dinheiro que se desviou, que ainda estão escondidos. Acho que enche esse salão aqui todo de nota de 100. Já pensou? Mas nós estamos, assim, ouvindo falar, né, muito de bilhões, de milhões. Parece que não é muita coisa, mas poucas pessoas têm 1 milhão na sua conta bancária. 1 milhão. Eu não vou perguntar aqui não, né? Para não te expor. Senão o pessoal vai pensar assim, não, ele tem 1 milhão, pode me ajudar. Dá para você me emprestar 10, 20, né? Daqui a pouco eu tenho 1 milhão, vira milhinho, né? Então, é muito difícil juntar 1 milhão. É muito difícil. Imagina 1 bilhão. E eles estão falando na casa de trilhão. Já não é mais bilhão. Está sendo falado na casa de trilhão. Eu nem sei o que é isso. Né? Se colocássemos aqui, ia dar muito zero. Aqui, se colocasse ali aqui na terra, é muito zero, irmão. Para pouco 1. Não é? É muito zero para pouco 1. Assim tem sido. E isso nos leva a achar que a injustiça vai prevalecer. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que feliz é o homem que não pratica o mal, que evita o mal, mas que tem prazer na lei do Senhor. E quando eu comecei a descobrir que a lei me protege, que os mandamentos do Senhor não são contra mim, mas que é a meu favor, queridos, eu comecei a ter prazer. Eu não digo ainda que tem um prazer total, mas eu passei a entender que quando Deus diz, não faça isso, não é porque Ele é um Deus assim, Ele cria coisa boa, e aí depois Ele fica lá de cima falando assim, não pode fazer. Né? Quando eu era mais criança ainda, eu achava isso. Puxa, tanta coisa boa, né? Que existe, e a gente não pode fazer. E eu ficava pensando, ainda quando criança, já entrando para a adolescência. E quando jovem também, da mesma forma. Tem tanta coisa que é boa, que não vai fazer mal a ninguém. Né? Não vai fazer mal a ninguém. Eu lembro que quando criança, meu tio plantava inhame. Eu já contei isso aqui, mas vou confessar de novo a minha maldade. Ele tinha uma plantação de inhame. Era muitos pés de inhame. E aí nós, durante a noite, a gente ia lá, arrancava, mas plantava os talos. Porque se você planta o talo da inhame, ele fica por um tempo. Ele não se destrói logo. Então, de manhã ele olhava, não via nada. Só que com o tempo, né, ia passando as horas, o sol batia, a folha murchava. Mas podia ter dado alguma praga, alguma coisa, né? E a gente roubava inhame. Tinha muita. Meu tio não ia comer aquela inhame toda. Ele não vendia. Ele não gostava de dar também. Então, o que nós fazíamos? Roubávamos, furtávamos, né? Ia lá, pegava o inhame. Isso não é fazer mal. Roubar de quem tem não é fazer mal, né? Isso não é fazer mal. Você não pode roubar do pobre, coitado. Mas do rico? Aí nós íamos na mercearia lá, do seu João, enquanto alguém estava distraindo o seu João lá, geralmente era português naquela época, né? Hoje ele já tem os grandes supermercados, mas eram as quitandas. Então a gente roubava, furtava algumas coisinhas também. Isso não era fazer mal. Tinha tanto, né, ali. Mas quando nós começamos a entender, aí eu falei assim, meu Deus, quanta coisa errada. Né? Quando criança, quando adolescente, quanto jovem nós fizemos. E achando que nós estamos fazendo não mal,
Estão fazendo alguma coisa, é uma arte, né? Uma brincadeira de criança. E às vezes tem pessoas que estão vivendo ainda na sua fase adulta, assim. Olha, isso aqui não está errado, não. Por quê? Porque eu não estou tirando de ninguém, é do governo. Afinal, vai ficar para o governo. Gente, mas o governo vai tirar de onde esse dinheiro? Vai tirar dos impostos, vai desviar de algum lugar. Então, as pessoas, às vezes, elas se aposentam sem necessidade, numa fraude. As pessoas, elas inventam, às vezes, pegam um testado médico, querem faltar um dia, ela vai, eu não sei se isso ainda hoje é assim, mas eu conheço alguns casos. Aí ela vai, pega um atestado médico e não vai trabalhar. Isso está certo? O que vocês acham? Não, mas um dia só, faltar porque foi necessário, eu tinha que fazer uma coisa importante. Gente, está errado, é mentira. Você não pegou um atestado porque era real. Mas nós convivemos com isso muito fácil. É muito fácil viver assim. Nós convivemos com isso, trocamos às vezes o nome de alguém, colocamos alguém que não é para colocar numa situação. Isso é muito comum. Mas isso vai trazer uma consequência. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também o que é? Ele vai colher? Tem colheita mesmo, gente? Vocês acreditam nisso? Eu, quando estava dos meus 15 aos 20 anos, eu não acreditava que tinha uma colheita. Tinha colheita, mas não era uma colheita. Sim, legal. Mas, queridos, hoje já com 50 anos, e pouco, né? 50 e poucos. 50 e poucos. Eu tenho já visto com os meus olhos, que não sei se a terra vai comer, porque eu tenho a esperança do arrebatamento, né? Nessa geração. Eu tenho visto as consequências das coisas erradas que as pessoas fazem. Queridos, a cobrança vem. É igual passar acima da velocidade no radar, nesses radar que tem aí na cidade do Rio de Janeiro. Querido, passou ali acima da velocidade, pode estar certo que vai chegar uma notificação na tua casa. Não tem como. Você pode até orar, Senhor, permita que aquela câmera não viu, ela viu. Senhor, que o anjo tenha colocado a mão na hora. Eu sei que essas vontades passam no nosso coração. Quando você faz uma coisa errada, você pede a Deus, Senhor, né? Tem misericórdia de mim. Mas, querido, o anjo não coloca a mão na frente da câmera que você passou acima da velocidade. A consequência vem. Assim como vem a consequência da mentira, assim como virá a consequência da prostituição, do adultério, do roubo, do furto, virá. Virá. O mandamento do Senhor nos protege de tudo isso. Olha, a lei do Senhor, lá no Salmo 19, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. Que tremendo. Mas só você vai chegar a essa conclusão o dia que você entender. Isso não é fácil. Entender que os mandamentos de Deus, que tudo que Ele ordena é para te guardar e te proteger. Um pai, quando diz para um filho: meu filho, não faça isso, não é porque ele é mau. O filho te vê você com uma faca cortando alguma coisa, e é muito legal cortar alguma coisa com uma faca molada. Mas essa faca na mão do filho pode trazer um grande prejuízo para ele. Então o pai diz: meu filho, não pegue em faca. Você não tem idade ainda para pegar numa faca. Mas você acha que a criança entende isso? A criança não entende. Pode ser que no momento de distração, a faca está ali presente, ela pega essa faca. Quantos acidentes se dão? Quantos acidentes se dão, às vezes, de uma criança pegar numa arma de um pai, né, que tem uma arma em casa, e atira num colega, ou às vezes nele mesmo. Uma arma não é para estar na mão de uma criança. Mas se você falar: não pegue na arma, não toque na arma, você acha que ela vai entender naquele momento que você está dizendo para protegê-la, que o teu mandamento é para proteger o seu filho? Ela entende isso? Fala a verdade. Não. Ela não tem maturidade para entender. Ela não concebe que aquilo vai fazer o mal para ela ou para alguém. Quando Deus diz algo para nós, Deus está vendo além do que nós estamos vendo.
Nós estamos vendo agora, de repente, um momento de prazer, né? A pessoa, qual problema tem de eu sair com uma prostituta? Afinal de contas, eu não estou adulterando com a mulher de ninguém, uma prostituta, uma garota de programa, hoje não é mais prostituta quase, né? É garota de programa. Qual o problema tem nisso? Que mal vai me trazer? Nós chegamos a uma conclusão, há um tempo atrás, o quanto a AIDS ela tinha aumentado, né? Quantas pessoas passaram a ter temor, medo de uma relação sexual com alguém que ele não conhecia, por causa da AIDS. Mas a história mostra vários tipos de doença, como a sífilis, que matou, que aleijou, que destruiu muitas pessoas, doenças que eram transmitidas pela relação sexual. Não só, mas principalmente. Mas a pessoa, no momento que ela está com alguém, será que ela pensa nisso? Alguém disse que sexo seguro é sexo com camisinha. Mas nem sempre a camisinha, o preservativo, protege a pessoa de verdade. Sexo seguro é sexo dentro do casamento, entre um marido e uma mulher. Esse é um sexo seguro, abençoado por Deus. Fora disso, ainda que você possa estar usando um preservativo, você está indo de contrário contra as leis do Senhor, que Ele diz que os fornicários, os adúlteros, não herdarão o reino de Deus. E às vezes a pessoa pensa assim, bem, eu quero viver a minha vida agora. Futuro eu nem sei o que vai acontecer. Eu quero viver hoje, né? Eu quero viver agora, estou bem. Se eu estou bem, eu quero ver. Isso é a mentalidade desses políticos corruptos. Eles pensam nisso. É tanto dinheiro que não dá para gastar. Segundo aquela ideia de que o cara ia dar 500 mil naquela mala primeira que aquele homem pegou lá. 500 mil e seriam 4 malas por mês, seriam 2 milhões de reais. E ele fez um prazo de 25 anos. Né? Segundo as investigações, o Temer e o nosso presidente e aquela equipe, 25 anos recebendo 2 milhões por mês. Aí depois o cara falou, não, 25 anos é muito, rapaz. 20, isso é o que está lá, né? Não sabemos se é exatamente assim, mas 20 anos. Queridos, eu acredito que esse homem não viva 20 anos mais. E se chegar daqui a mais 20 anos, ele nem vai saber mais quanto é 1 milhão de reais. É bem possível que seja assim. Mas eles estão entesourando, eles estão guardando para algo que eles nem vão desfrutar de verdade. Porque já tem muito, eles já têm muito por causa da carreira política deles, pelo tempo. Se vivessem honestamente, já teria muito. Mas tem muitos desvios, muito dinheiro roubado, desviado. Mas quanto mais tem, eles querem mais. Para quê? Fala para mim, para quê? Porque existe essa mentalidade de que quanto mais você puder tirar do que é fácil, tira, faz isso. Porque eles querem se manter no poder, porque querem se perpetuar no poder. Não é com a intenção de fazer um bom governo, de melhorar as escolas, não é isso, a gente vê que não é. Alguma coisa é feita. Mas eles querem se perpetuar para ter o poder e para poder usufruir que o dinheiro dá. Isso é que tem sido demonstrado. Mas esse tempo está acabando em nome de Jesus. Acabando porque o Rei Jesus vai vir. E o seu reino é de justiça e de paz. De alegria no Espírito Santo. Está acabando. Mas no Brasil também a igreja está começando a se despertar. E Deus vai trazer muita coisa à luz ainda. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que transgredir a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, vai trazer um sério prejuízo para você. Aqui na terra, como também, e esse é o ponto que eu quero encerrar essa palavra. A Bíblia diz que Deus julgará todos nós, por tudo que fizemos com a nossa vida, o nosso corpo. Tudo que fizemos. Diz a palavra que Deus vai julgar. Olha, eu fico pensando como esses homens agora, eles ficam quando vão pegar propina. Não acabou ainda não, você sabe que não acabou. Mas você sabe que sempre tem uma câmera filmando agora, né? Eu imagino que eles devem ter aquele negócio sensor que vê se tem arma, né? Eles devem ter segurança agora.
Eles botam uns 2 camaradas, só para revistar a pessoa. Deve ser igual o presídio agora. Presídio não é quando vai se visitar alguém, tem que tirar a roupa, tem que abaixar, tem que tossir. Porque às vezes a pessoa esconde em alguns lugares, né? Celular, droga, né? Não é assim? Então, eles devem fazer uma varredura, até no raio-x, eu acho que é igual no aeroporto, quando a gente vai viajar. Esses caras estão se precavendo. Porque, olha, gente, agora, né, filmaram lá no Mato Grosso, aqueles políticos lá levando propina, dinheiro, né? Então, eles devem ficar com medo agora, deve ser um negócio agora, eles estão com medo. Se você quer dar dinheiro para alguém, eles estão arrumando algum jeito de poder disfarçar isso, esconder isso, porque, queridos, tem câmera para tudo quanto é lado, né? E quando não tem, alguém coloca, é caneta, é botão, é celular. Fazer alguma coisa errada hoje em dia, cuidado, sempre tem um celular apontado para você. Você acha que não. Às vezes a pessoa não está nem te filmando, está filmando alguém, mas você passa logo no fundinho, né? E diz, ah, fulano. Cuidado, hein? Não só tenha medo da câmera, porque as pessoas estão ficando com medo da câmera. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós deveríamos ter medo de outro. Jesus falou assim, ó, vocês não ficam com medo de quem pode matar vocês. Só matar. Ou só de levar à prisão. Ou de só descobrir o teu erro. Ah, tenho medo, né, que a minha mulher descubra isso, que o meu marido descubra aquilo outro. Eu tenho medo. E aí a pessoa não fala, não conta, não dá mole, né? Mas Jesus falou assim, mas tenho medo de alguém que não só pode trazer a morte, mas pode levá-los e condená-los ao inferno. E é assim que eu quero terminar, dizendo o seguinte, que um dia Deus vai julgar, a Bíblia diz em Apocalipse, que diante do trono branco, Deus vai chamar à existência todos que morreram, desde aqueles primeiros portugueses que vieram para o Brasil, até aqueles outros que viveram na década de 60. Eu estava em casa, acho que sexta-feira, estava tendo uma festinha, não em casa, mas uma festinha em algum lugar, e o som estava alto, e eles estavam tocando aquelas músicas da Jovem Guarda. Eu peguei um pouquinho da Jovem Guarda. Eu era novinho ainda, mas eu peguei, aquelas músicas legais, né? Cada música bonitinha. Aí tem uma que eu sempre falo aqui para o pessoal, e muita gente não acredita. Aí eu ouvi e prestei atenção. Uma do Roberto Carlos. Aí o cara estava cantando lá, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. São muitas emoções. Vocês gostaram, né? Eu tenho o meu lado, imitador também. Mas sabe o que eu pensei? Eu tava assim, rapaz, eu ficava ouvindo o Roberto Carlos cantar essa música e gostava. O cara estava me mandando para o inferno. E eu ainda comprava LP dele. Cara, muito burro, não é não, cara? Eu era muito burro e não sabia. O cara, que, se ele tivesse bem, ele estava falando o seguinte, se eu tiver com o meu amorzinho, quentinho, né? Aquecido, que o mundo todo vá para o inferno, não estou nem aí. Isso ainda continua assim, né? Nos filmes, nas músicas, só que a gente não para pensar. Mas, queridos, essa é a realidade. As pessoas estão indo para o inferno cantando. As pessoas estão indo para o inferno se divertindo. Mas, queridos, a Bíblia diz, e não estou dizendo de uma palavra, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus que diz que Deus vai lançar fora aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai ser lançado fora. De fora ficarão. Apocalipse 21, 8. Os feiticeiros, os idólatras, os covardes, os adúlteros. De fora ficarão os violentos. De fora ficarão os abomináveis, aqueles que praticam coisas abomináveis. Querido, se a pessoa morrer sem se arrepender, sem se converter, sem ter Jesus, ela vai ser julgada. E eu quero dizer uma coisa para você, que você mesmo concorda e vai concordar com Deus. Tem muita gente que diz, não, Deus é tão bom, que naquela hora Ele vai me proteger. Ele é Pai. Deus é Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai. Mas quando alguém faz alguma coisa errada, é assim que você julga a pessoa? Como você julga alguém que cometeu um erro?
Como você gostaria que se fizesse a esses políticos que estão defraudando a nação? Qual é o teu desejo de verdade? É que eles se safem? Afinal de contas, eles serviram a nação, né, durante 3 mandatos, 4 mandatos. Já estão idosos. Tem um médico aí que andou fazendo as coisas erradas. Está velhinho. No outro dia eu vi a foto dele, que ele saiu para ir para o hospital. Mas já voltou para a prisão. Ele ajudava, né, as mulheres a conceber pela ciência. Está velhinho, já está acabadinho. Mas pergunta assim, principalmente para as pessoas que foram lesadas por ele. Vem cá, vamos deixar esse velhinho agora em casa, né? Ele já não está podendo fazer quase mais nada, ele não vai estuprar ninguém mais. Ele nem vai mais exercer a medicina. Mas como é que a gente fala? Como é que a gente pensa? Como é que a gente reage? Não, ele tem que pagar o quê? Tudo ou pouco? Não, lá na prisão. Pagar tudo ou pouco? Ou a idade é questão de isenção? Ah, está velhinho agora, não vai pagar mais. É assim que a gente reage? Quando alguém comete um crime? É assim? Não. Na hora, você já tem um senso de justiça. Não, tem que prender. Não, tem que tirar tudo dele. E tem uns que ainda pensam mais. Bandido bom é bandido o quê? Vocês sabem, né? Vocês já ouviram isso em algum lugar. Não sei se vocês concordam com isso, mas a verdade é que a gente pensa assim, acaba pensando, acaba se acostumando com isso. Alguns caras falam, não, isso não tem jeito, tem que matar. Bota na cadeira elétrica, fuzila. Não, fuzila não, para não gastar a bala, a munição. Joga ele de um precipício, né? Leva para um lugar bem alto, joga ele de lá. Ou joga no meio do mar para os tubarões comer. Pelo menos alimenta os tubarões, né? Vai servir para alguma coisa. Essa é a nossa mentalidade com os outros. É assim ou não é? Isso é humano, que é errado também. E que está sujeito a fazer alguma coisa errada também. Ninguém aqui está livre de cometer um crime, de às vezes matar alguém em alguma situação, não por desejar, mas numa situação. Ninguém está livre de cometer um crime, de desviar um dinheiro. Nós estamos sujeitos a isso. Mas existe um que é justo, e é Deus. E um dia, Ele vai te julgar. E não vai ser aquela coisa de você falar assim, ah, não, Senhor, eu não fiz. Porque a Bíblia diz que tudo está escrito no livro. Ele usou a expressão livro porque naquela época ainda não tinha câmera. Se tivesse câmera, na época de João, ele ia dizer, tudo está filmado. Tudo está filmado, né? Porque é mais do que escrito, mais do que uma crônica. Está filmado. Tudo que você fez, toda mentira que você falou. Não, e pior que essa câmera de Deus não filma só o que a gente faz, mas filma até aquilo que a gente não faz, mas que a gente pensa. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele enviou Jesus. Viu que ninguém se salvaria. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Olha, querido, não tem papa, não tem sacerdote, não tem bispo a ser bispo, apóstolo, profeta, pastor, homem, mulher, cultura. Ah, porque é de um país mais civilizado. Não tem, isso está enraizado no coração do homem, o mal. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo ser humano, dependendo do lugar, da posição, da situação, ele vai cometer pecados. Mas só tem um que nunca pecou, é Jesus. A Bíblia diz que nem não se achou na sua boca dolo, ele nunca pecou. Então era necessário que alguém morresse, alguém tivesse que substituir. Deus não poderia dizer, não, eu vou salvar porque eu sou pai. Ah, não, eu vou salvar porque essa pessoa não fez tantos pecados. Ah, não, eu vou salvar pela reencarnação. Ele vai reencarnar 10 vezes, aí ele vai ficar bom. Mas eu um dia falei para um homem que acreditava nisso. Eu falei, vem cá, quantos anos nós temos de história? Bem, eu acredito que nós temos aí uns 6 mil e pouquinho de história humana, pelo menos civilizados. Aí eu falei assim, bem, primeiro eu fiz uma pergunta que de onde vinha a população naquela época era de 1 bilhão, agora nós já somos já quase que 8 bilhões, de onde vinham esses outros? Aí ele falou lá o ET, os extraterrestres. Eu falei, legal. Embora nunca a gente tenha isso provado, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, tá bom. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Ele disse, não, é melhorar, aperfeiçoar o espírito. Ah, sei.
Há 30 anos atrás, tinha violência, mas hoje tem mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aperfeiçoou ou piorou os espíritos dos mortos? Porque está pior. Aí ele falou, não, isso aí eu vou ver nos meus livros, porque essa resposta eu não tenho para te dar. Eu falei, tá bom, eu sei que não é isso, gente. Se fosse isso, Deus não ia dar o seu filho para morrer naquela cruz. Se tivesse outro meio de salvação, acho que Deus ia deixar Jesus morrer. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus tiraria. Ele falou, não, eu vou usar o meio da reencarnação, é melhor, do karma. É muito melhor, muito mais fácil. Ou se tivesse purgatório, eu fiz alguma coisa errada, depois eu vou para o purgatório, pago ali uns 50 anos, 100 anos, e aí me aperfeiçoo. Deus ia falar, não, espera aí, vamos usar o método do purgatório. Ou se tivesse qualquer outro meio de salvação. Ou se não tivesse nada depois da vida. Porque alguns acham assim, não, morreu, acabou e 0 a 0. Gente, se fosse morreu, acabou 0 a 0, Deus não teria deixado o seu filho morrer na cruz. Deus, ele não deixaria Jesus morrer daquele jeito. É raciocínio, é lógica. Deus só permitiu aquilo, porque era o plano da salvação. O cordeiro tinha sido imolado, Jesus tinha morrido, na verdade, antes. Deus já tinha um plano para nós da salvação. Ele nos amou, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Deus nos amou mais do que o seu próprio Filho, quando o abandonou naquela cruz. Mas o plano de Deus não foi só a morte de Jesus, Ele o ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou, ele tem o poder da morte. Sabe por que ele ressuscitou Jesus? Porque Jesus não havia pecado. A morte só tem poder sobre quem peca. Por que nós morremos e ficamos mortos? Vai lá no Jardim da Saudade, Sulacap, da Paciência, vai no Murundu, vai em Campo Grande, vai em Santa Cruz, vai lá e você vai ver as plaquinhas quando tem, né? Nascido em tal ano, morto em tal. E algumas mais, eu sei que as mais bonitonas, de mármore, não sei de quê, aqui jaz fulano de tal. Por que jaz? Porque morreu e está ali. Talvez pelos anos só tenha poeira dele, pó. Mas está lá, meu irmão. Está lá, vai ver na lápide dele, lá que você vai ver. Mas no túmulo de Jesus, não tinha isso. Quando as mulheres foram lá procurar o corpo de Jesus, o anjo disse, por que vocês estão procurando ele entre os mortos? Ele não está aqui. Quem pode me ajudar? Ele ressuscitou! Jesus ressuscitou! Ele venceu a morte! Ele venceu a morte! Os anjos viram isso! As mulheres viram isso! Os demônios viram isso! Ele ressuscitou! Jesus está vivo porque não tinha pecado. E a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados também. Uns para a glória eterna, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, e outros para a vergonha eterna, vão ser banidos da presença de Deus. Porque esse senso de justiça que você tem, naquele dia, vai te levar a dobrar os seus joelhos, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e ser condenado. Porque você sabe que a condenação é o teu lugar. Mas aqueles que se humilharam, que se arrependeram, que creram em Jesus no único meio de salvação. E olha que quando alguém está morrendo afogado, e o que chegar perto dele, eu te digo, o que chegar perto dele, ele vai segurar. Tem pessoas hoje que ficam raciocinando, dizendo um monte de coisa para entregar a vida para Jesus. A Bíblia diz que havia uma tempestade no barco. O barco estava indo de um lado para outro. E Jesus não estava no barco. Quando Jesus não está no barco, está sujeito esse barco a ter tempestade. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas às vezes a nossa vida é comparada a um barco. Nós estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades. Uma grande tempestade. E a gente luta, todo mundo luta, se esforça, faz exame médico, paga um plano de saúde, procura se alimentar da melhor forma possível, fazer exercício, esses aqueles que têm mais, né, consciência. Mas, querido, ninguém pode nos livrar de uma fatalidade. Ninguém. Só Deus. E quando eles viram um vulto, eles
Eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles tiveram medo, porque nós temos medo do desconhecido. Isso é natural. Eles viram, diz inclusive que eles pensavam até que era fantasma. A gente não acredita em fantasma não, né? Não sei. Mas os discípulos, pelo menos diz lá, que acharam que era um fantasma. Eu acho que eles acreditavam que tinha fantasmas. Quando alguém disse é Jesus, um deles disse assim, se é tu mesmo, Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Olha, tem hora que a gente tem que provar se é Jesus mesmo. Ele não estava vendo Jesus. Ele estava vendo um vulto. Imagina, à noite, tempestade, vento soprando, ondas fortes. Não dá para identificar Jesus. Os problemas da vida, as dificuldades da vida, muitas vezes nos impedem de ver Jesus. Um mau testemunho de alguém. Às vezes tem uma pessoa que diz que é crente, mas tem um mau testemunho. Isso são as coisas que nos impedem, às vezes, de ver Jesus. Mas aquele homem no barco que estava batendo de um lado para o outro, numa grande tempestade, ele falou assim, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Muita gente recrimina esse homem depois, mas isso foi uma ousadia, não foi? Porque ele não estava indo andar na terra. Se lembra? Você está lembrado da história? Ele estava onde? O barco não estava na praia. O barco estava em alto mar. O barco estava sobre as águas, com tempestade, com vento, com ondas batendo ali. E ele diz, se manda eu ir ter contigo. Será que ele pensou no que ele falou? Porque ele iria para o mar. E aí Jesus disse assim, vem. Jesus podia falar isso, ele pode falar. Mas eu falar, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo, é difícil. E olha, o interessante é que ele andou sobre as águas. Por um tempo ele andou sobre as águas. Até que ele olhou e viu onde que ele estava, o que ele tinha feito. O que eu fui fazer? Já passou por isso alguma vez? Subiu em algum lugar alto? Entrou nesses brinquedos aí da morte aí? E aí você pensa depois, o que eu fiz? Paguei para sofrer. O que eu fui fazer? Foi o que bateu no coração dele, né? Eu estou lendo o pensamento dele para vocês. O que eu fui fazer? E aí quando ele tira os olhos de Jesus e olha as dificuldades, ele começa a afundar. Mas é muito bom ter Jesus perto. É sempre bom ter Jesus perto. É sempre bom estar com Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, por que você, rapaz, não creu até o fim? Por que você se tornou incrédulo? Pegou, levantou, ele não morreu afogado e o levou para o barco e a tempestade cessou. O que eu quero te falar hoje, se você quiser? Convidar Jesus a entrar no seu barco. Convidar Jesus a entrar na sua vida. Lembra do Zaqueu? Lembra daquela música que todo mundo cantava? Entra onde? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Muda a minha estrutura, né? Mexe com ela. Faz algo na minha vida, algo novo, algo diferente, algo que eu vou poder ter alegria em viver. Como Zaqueu, você também pode fazer isso. Vamos, eu gostaria de convidar você, se você puder ficar de pé, nós estamos encerrando essa parte. Feche os seus olhos, se você puder fazê-lo. Se você não puder ficar de pé, não tem problema. Mas feche os seus olhos e faça um convite a Jesus. Aquele homem disse, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Eu quero te fazer também, assim como aquele homem falou, Senhor, faz uma oração agora a Jesus. Fala se é tu mesmo que está usando esse homem, se é tu mesmo que está falando comigo, eu quero ir ter contigo. Eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida, uma tempestade. Eu estou vivendo um problema de vícios, um problema de enfermidade incurável. Eu estou vivendo um problema familiar muito sério. Estou vivendo uma tempestade na minha vida. Mas eu vou ir ter com Jesus. Eu não estou enxergando muito bem.
eu não sei muito bem, mas ouvindo esse nome, Jesus, aí a tua oração, é um pedido teu, é você mesmo aí no teu lugar que você vai fazer isso. Fala para ele assim: Jesus, se é tu mesmo, se tu és o Filho de Deus, se tu me criaste, se tu me amas, deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar contigo, Jesus, ainda que seja sobre as águas, ainda que seja em meio à tempestade, ainda que seja. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você falar isso com Ele, cheio de fé, Ele vai te chamar. E Ele tem uma promessa, Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas se você está aqui, e um dia você foi ter com Jesus, e por alguma razão você olhou as circunstâncias, sentiu o vento, as ondas altas, e desviou os olhos de Jesus e caiu, ainda assim, Ele não vai te desamparar. Se você gritar por socorro, como aquele homem gritou: socorro, Jesus! Eu não quero morrer afogado nos meus pecados, nos meus problemas. Me ajuda. Eu vou dizer, Ele vai te ouvir e vai te estender a mão para você que está caído, afundando no lamaçal do pecado. Se você nunca foi a Jesus, você pode fazer isso hoje. Se você já foi a Jesus, mas caiu, você pode voltar para Ele hoje também. Se você fez essa oração dizendo: Jesus, se o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor é o meu Salvador, se o Senhor é o meu Criador, eu quero ir ter contigo. Eu quero andar contigo a partir de hoje. Eu quero convidar, se tem alguém aqui hoje que nunca veio ter com Jesus, de verdade. Até porque não enxerga muito bem, não fisicamente, mas espiritualmente. Você não entende muita coisa. Você não concorda com muita coisa. Mas se você quiser andar com Jesus hoje, eu quero te convidar a você vir aqui na frente para orarmos por você, para te ajudar de alguma forma. Porque nós fizemos esse caminho um dia e nós conhecemos algumas coisas. Eu quero pedir que você saia do teu lugar agora, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. É consciente, é uma coisa tão consciente que você não está sendo enganado. O que eu estou falando contigo está tão claro que você pode, é claro, existem duas possibilidades. Uma, você vir a Jesus. E outra é você rejeitar essa palavra e ficar no barco com tempestade. Lutar ainda mais um pouco sozinho. Mas se você quiser, Jesus, se você quiser que Jesus entre e acalme essa tempestade e ponha tudo no lugar, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Você quer fazer isso? Você que pediu para Jesus entrar na tua casa, na tua vida, quer fazer isso hoje? Então saia do teu lugar agora. Eu não sei quantos estão aqui que não foram até Jesus de uma forma tão clara como foi revelada a você hoje. Ou se tem alguém aqui também que caiu, está caído, talvez afundando, e quer gritar por socorro, pedir ajuda. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e pedir ajuda a Jesus. Porque Ele pode te levantar e te conduzir novamente ao lugar seguro. Você quer fazer isso? Você quer voltar para Jesus hoje? Clamar a Ele, pedir: Senhor, segura na minha mão, tira dessa lama. O Espírito Santo sabe de tudo. O Espírito Santo sabe. Eu estou aqui com temor e tremor, porque eu sei o quanto é difícil se expor. É muito difícil se expor. É muito difícil se expor. Mas, queridos, ou nos expomos
e temos o nosso nome escrito no livro da vida. E naquele grande dia, quando Ele abrir o livro, e o teu pecado te condenar, e Satanás te condenar, e as pessoas te condenarem, mas se tiver escrito lá, sobre tudo que você fez de pecado, de erros, tiver apagado pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus apaga todo o pecado, apaga todo o pecado. Venha, saia do seu lugar se você puder, vem aqui hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos orar. Se eu pudesse, eu ainda ficaria mais tempo aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão perdidas. Eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor do que você, não. Porque um dia eu estava perdido. Eu estava totalmente perdido, enganado. E Jesus, Ele foi o meu caminho. Ele foi a verdade que eu precisava. Ele foi a vida que me deu. Então, eu sei que tem mais pessoas aqui, mas que por vergonha às vezes a pessoa não quer vir aqui na frente. Mas um dia você vai ter que ir à frente. Quando Deus te chamar diante do trono branco, você não vai ter como se esconder. Você não vai poder dizer não. Mas quando Ele te chamar, fulano de tal, diante do trono branco, você terá que vir até a frente, e ali será abertos os livros, e vai ser revelado tudo o que você fez, para condenação e juízo. Meu Deus, que vergonha, que desastre, que cadeia, mas hoje você se envergonha de vir aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor, que te amou ao ponto de dar a sua vida por você naquela cruz, que não se envergonhou de você. Está aberta a oportunidade. Eu vejo uma mulher, o Senhor me mostrou uma mulher numa visão, e essa mulher, ela tem se decepcionado, porque ela buscou Deus em vários lugares, de várias maneiras, e ela não encontrou o Senhor. E enquanto essa palavra era ministrada, você falou consigo mesmo que não adianta experimentar outra coisa, porque você não tem encontrado a paz que você tem buscado. Mas o Senhor te diz nessa manhã, o Senhor te diz, preste atenção, para você fazer prova dEle, para você fazer teste com Ele, porque Ele vai se manifestar a você. Basta você pedir que Ele se manifeste. Faça uma prova com Ele. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Isso está escrito na palavra. E é tempo de você vir aqui. É tempo de você vir para o Senhor. Você se decepcionou buscando várias religiões, experimentando ocultismo, experimentando todo tipo de religião. Nós declaramos sobre a tua vida a quebra do jugo, que o jugo será despedaçado pela unção, o jugo será quebrado pela unção. Você é livre para vir ao Senhor. Seja livre em nome de Jesus Cristo. O Senhor te chama, Ele te espera de braços abertos e fala: fazei prova de mim, em nome de Jesus. Nós vamos orar, cada um de vocês que estão aqui na frente. E nós queremos mais do que isso, estar contigo, compartilhar, ter comunhão, te ajudar naquilo que nós pudermos. Então nós vamos orar nessa hora. Nosso Pai, entregamos cada vida que veio aqui na frente, daquelas que estão fazendo uma aliança contigo, estão vindo a Ti pela primeira vez, para que o Senhor possa cumprir essa palavra, que aqueles que vêm a Ti não vão ser lançados fora, que tenham os seus nomes escritos no livro da vida, que nasçam de novo pelo poder do Espírito Santo, tenham os seus pecados perdoados, cancelados
lavados, apagados pelo sangue de Jesus. E aqueles que caíram diante das ondas, do forte vento, das tempestades, mas que estão hoje também dizendo: Jesus, me socorre, me recebe de novo. Nós oramos porque cremos que é exatamente assim, que o Senhor tem prazer no filho que volta, o Senhor se alegra com a ovelha que é achada, com a dracma perdida. Então nós oramos para que seja restaurada essa comunhão, esse vínculo, que toda vergonha, que tudo que foi feito, que não foi segundo a palavra, o mandamento, seja também perdoado, purificado. Põe nela uma veste nova, um anel, sandália nos pés, porque hoje é dia de festa. Porque hoje é dia de festa. Porque mais alguém se voltou para Jesus, alguém voltou para Ele. Toda a glória, toda a honra seja dada ao nome de Jesus. Quantos podem aplaudi-lo pelo fruto do seu penoso trabalho? Pelo fruto do seu penoso trabalho. Aleluia. Nós vamos anotar o seu nome. Vamos para orar por você, para poder cooperar contigo. Se você ainda acompanha esses queridos que vão conduzir vocês até a nossa sala de confirmação. Vocês podem se sentar, porque nós temos uma criança para